que muita gente deve passar, eu demorei muito para entender como resolver esse problema. Você cadastra um anúncio, não dá imagem exprimida, não tem problema algum, é um anúncio com variação, tá tudo certo, você olha dentro do seu inventário, tá tudo certo. Só que quando você clica em reabastecer o inventário, ele dá um erro que você não pode usar aquele SKU. Por quê? Porque algum dia, ou algumas semanas, alguns meses antes, você criou um anúncio com o mesmo SKU e agora você está tentando criar um novo anúncio com esse SKU novamente. Você criou o anúncio, excluiu ele, não tem mais esse SKU no seu inventário, só que quando você vai criar novamente esse anúncio, né? Porque você excluiu, você vai utilizar o SKU novamente, ele dá o erro ali. O anúncio está no seu inventário, o novo que você criou, mas ele acusa o erro na hora de clicar em reabastecer inventário, que você não pode utilizar aquele SKU porque você já utilizou aquele SKU um dia e tal. E como que você resolve isso? Porque se você precisa daquele SKU, por exemplo, para cadastrar no seu ERP, né, para o seu controle interno, se você necessita utilizar aquele SKU, você vai precisar fazer esse anúncio, né? Você apagou o anterior, você quer criar um novo, e você vai precisar fazer esse anúncio para ter o seu controle. E era isso que eu precisava utilizar aquele SKU, eu não podia abrir mão daquele SKU, entende? Então, eu precisava utilizar, só que dava o erro. Como que eu ia fazer? Se eu precisava do SKU, mas dava o erro, não me deixava cadastrar porque falava que eu tinha já cadastrado um SKU existente daquela mesma forma, e mesmo que eu tivesse apagado esse anúncio, eu não poderia utilizar aquele SKU novamente, porque ele já estava como se estivesse no banco de dados ali da Amazon. Cara, eu quebrei muito a cabeça. Eu apaguei o anúncio, eu fiz o anúncio novamente, eu excluí o anúncio, eu criei um pai, depois vinculei os filhos ao pai, nada, sempre dava errado. Quer ver? Eu vou até te mostrar na tela, é assim, ó, vem aqui em menu, inventário, gerenciar todo o inventário. Quando eu chegava aqui, era um anúncio com, não se importa com essa conta, que é uma conta de teste, tá? Só para eu gravar as aulas. Eu chegava aqui no inventário, era o anúncio com variação, né? No caso, esse anúncio aqui, ó, tá solto, mas era um anúncio com variação. E eu necessitaria usar exatamente esse SKU. Só que um dia eu criei um anúncio e excluí esse bendito desse anúncio que tinha exatamente o mesmo SKU. Só que era para ter sumido do registro, tá? Na minha cabeça era para ter sumido do registro. E em muitos outros casos ele sumia do registro. Eu criava novamente um anúncio excluía hoje, criava novamente com o mesmo SKU no outro dia, ele libera. Mas em algumas situações ela não vai liberar, você não vai conseguir fazer o anúncio. E você precisa utilizar aquele mesmo SKU. Beleza? Daí eu clicava aqui, ó, por exemplo, clicava e selecionava o anúncio. Na hora que eu vi aqui, ó, tava tudo certo, não tava esse inativo, tava como esse aqui, ó, indisponível, por exemplo. Só que esse aqui é DBA, não é FBA, tá vendo? Eu consigo inserir quantidade no inventário, então ele é DBA. Logística própria ali, né, no caso. Aqui é FBA, não consigo inserir quantidade, eu tenho que fazer um envio para inserir a quantidade. Aí eu clicava aqui, selecionava, vinha aqui, selecionar aqui embaixo, aqui, ó, selecionar ação de grupo e colocava aqui, ó, enviar, reabastecer inventário. Clicava aqui para reabastecer o inventário desse. Aí não abria essa tela aqui que vai abrir, ó, não abria. Não abria dessa forma, não abria. Ela abria um baita erro em vermelho aqui, dizendo que eu não poderia utilizar aquele SKU, mesmo que eu já tivesse apagado outro anúncio que contivesse aquele SKU, entende? E aí, eu precisava utilizar o SKU, não tinha um anúncio com aquele mesmo SKU mais no inventário e estava amarrado com essa situação, entende? Eu precisava. Como que eu fui? Eu fiquei, eu acho que uns 3 dias, cara, nesse negócio de apaga, faz de novo e tenta, espera 24 horas, espera 48 horas para ver se sumiu o bendito do registro do SKU lá de dentro do inventário e nada. Eu falei, cara, vou entrar em conta, e era na conta internacional aí, nos Estados Unidos.
eu tinha que conversar em inglês com o atendente. Aí entrei em contato no bate-papo com o atendente, abri o chat GPT ali também para eu ir traduzindo, que eu não manjo muito inglês, né? E fui falando com a pessoa. E eu já tinha falado com uns 3, 4 atendentes, não resolvi. Daí eu pensei assim, cara, e se eu usasse o mesmo ASIN que eu usei nos outros anúncios, só que para criar um novo anúncio e vincular, atrelar a esse novo SKU, a esse SKU, na verdade. Por quê? Porque o SKU é como se o SKU tivesse atrelado ao ASIN que eu apaguei, entendeu? Ou seja, se eu atrelasse os dois novamente, eu conseguiria mudar o anúncio para o anúncio que eu queria. É meio complexo de entender, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Era como se eu estivesse atrelando o ASIN ao SKU que eu precisava ao ASIN que eu tinha apagado, porque é como se o sistema da Amazon tivesse atrelado os dois juntos e eles só pudessem ficar juntos. Depois eu conseguiria editar o anúncio para deixar do formato que eu quero, ao produto lá que eu quero, as especificações que eu quero, mas o ASIN que eu apaguei e o SKU que eu precisavam ficar juntos, porque eu não conseguiria separar os dois, criar aquele SKU para um novo ASIN. Aí o que eu pensei? Eu falei, cara, então vou entrar em contato com o suporte e vou tentar pedir para eles se eles conseguem verificar nos registros, banco de dados de anúncios apagados, quais eram os ASINs correspondentes àqueles SKUs que eu estava precisando, entendeu? Usar, que eu apaguei lá anteriormente. Eles precisavam ir lá no banco de dados da Amazon e ver quais eram esses ASINs que eu apaguei que estavam relacionados com esse SKU. Para quê? Para eu entrar dentro do anúncio aqui, ó, quer ver? Vamos ver se eu tenho um anúncio de variação. Pô, não sei se eu vou ter um anúncio de variação, mas vamos ver se eu vou ter, ó. Para eu te explicar. Se você estiver passando por isso, você vai saber do que eu estou falando e você vai conseguir consertar. Deixa eu ver se tem algum com variação aqui, eu não sei, viu? Acho que não tem não. Mas eu vou ver se eu consigo te mostrar de qualquer forma. Não vou ter. Só que daí, vamos ver se eu consigo exemplificar por um editar aqui, ó. Editar. Aqui em variações, ó, aqui não tem variação, mas deixa eu ver se eu clicar em criar uma variação. Vamos colocar aqui cor. Vamos ver. Aí, beleza. O que eu tive que fazer? Eu tive que entrar nesse anúncio que eu criei, nesse anúncio que estava dando erro, né? Que ele estava lá no inventário aparecendo, bonitinho, só que ele não me deixava enviar para o FBA, porque ele falava que aquele SKU não poderia ser usado nesse anúncio, porque ele já existia em um anúncio mesmo que eu tivesse apagado. Ele já existia lá. Aí eu tive essa sacada, eu falei, pô, entrei em contato com o suporte. O suporte conseguiu buscar esses SKUs que eu apaguei, que estavam atrelados, conseguiu buscar esses ASINs que eu apaguei, que estavam atrelados até um trava-língua, a esses SKUs que eu precisava usar. O que eu fiz? Deixei o SKU que eu precisava usar aqui, só que eu peguei o ASIN que o suporte me passou e comecei a mudar os ASINs aqui, ó. Nesse campo aqui, mudei todos os ASINs. Se ela falava para mim, ó, esse SKU estava atrelado a esse ASIN, aí eu trocava o ASIN aqui. Ah, tal SKU estava atrelado a tal ASIN, aí eu trocava o ASIN do SKU que ela me passou. E assim eu fui fazendo, acho que eram uns 4 ASINs que davam esse problema. E eu fui pegando e fui trocando. Depois que eu fiz isso, eu vim aqui, salvei, deu 24 horas, mais ou menos, já estava tudo liberado, eu conseguia fazer os envios ao FBA. Então essa é a sacada. Se você estiver passando por esse problema, tenta entrar em contato com o suporte lá via chamada, via bate-papo. Fala para eles, ó, tal SKU tá dando esse problema, tá dando que ele existe já no banco de dados da Amazon atrelado a outro ASIN. Só que eu preciso usar esses SKUs. Como que eu devo proceder? Você pode me buscar no banco de dados
quais ASINs estavam atrelados a esses SKUs que estão dando problema, para você me passar. Aí eles vão te passar os ASINs, você vai trocar no campo aqui de ID, aqui ó, ID ASIN. Trocou ali, salva, que você vai conseguir resolver e vai conseguir fazer seus envios para o FBA. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Se você quer se inscrever, quer criar uma loja na Amazon, vou deixar aqui na descrição e também no comentário. Não deixa de curtir, de compartilhar para ajudar a nossa comunidade. Tamo junto e até a próxima.